Já ia falar boa noite, né? Bom dia. Tudo bem com vocês? Como a pastora Simone disse, eu sou pastora Ana, esposa do pastor auxiliar Daniel Júnior. Eu sei que ele está meio ausente, ficou meio prejudicado agora, que a gente está com culto de manhã também. E eu sou mãe do Ben e da Bia, que vocês viram aqui. Que também é um presente de Deus na minha vida, porque, além de querer ser mãe, eu sempre quis ter gêmeos. Isso, é claro, não me poupou de ter uma falta de ar. Quando o médico falou que eram gêmeos, eu, meu Deus do céu, agora é mesmo, é isso mesmo, Deus cumpriu. Né? E é uma alegria enorme estar aqui. O pastor Frank ligou para mim, fala, varoa. Eu falo, varão de guerra. Então, eu queria chamar você para pregar domingo na igreja. Eu tomei um susto, falei, como assim, cara? Porque ele, como assim? Por quê? Eu falei assim, eu achei que você ia falar qualquer outra coisa, que era para comprar outra capa de chuva, né? Sei lá. Mas amém. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês nessa manhã. E eu quero compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que Ele tem feito na minha vida. Essa semana, eu tive um sonho bem ruim. E veio o quê na minha cabeça? Eu acordei de madrugada e só vinha assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente não descansará. E aí eu fiquei, e aí quem disse que você dorme, né? E eu fiquei assim, ó, na casa, assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Entrava no quarto, ungia as crianças, ungia o marido que estava dormindo, nem via. Ungia o gato também. E eu nem sabia que a Edith estava também no quarto, com a porta fechada, e ela também teve um sonho ruim, e estava orando. Né? E Deus usa de várias formas para falar com a gente, não é mesmo? E eu não sei vocês, mas eu tenho visto que são tempos difíceis. E nós já sabíamos que os tempos ficariam difíceis. E a gente sabe que vai ficar mais difícil, não é? Se você não sabe, então eu estou te falando agora que vai ficar mais difícil. Desculpa. Só que a diferença é que nós temos o respaldo do Espírito Santo. A diferença de nós e dos ímpios é que nós temos a Deus e eles não. Então, é só você parar para pensar. Se é difícil com Deus, você imagina sem. Eu não quero imaginar. Até eu falo assim, Senhor, pelo amor de Deus, né? Deus, pelo amor de Deus, o Senhor não me larga aqui, não. Quando o Senhor for arrebatar a igreja, quando, sei lá, que a gente for subir, que tem um monte de teoria, né? Eu falei, eu quero ir junto, o Senhor não me larga aqui, não. Porque se já é difícil com o Espírito Santo, você imagina sem. Só que uma coisa que eu tenho aprendido, os legendários têm o lema deles, que é desfrute o caminho. E eu falava assim, no começo, quando eu vi isso, né? Falei, que mané, desfruta o caminho, né? Falei, eu quero chegar logo. Que desfrutar o caminho, o quê? Não é? É aquilo lá, aproveite o processo. Né? Você tem que contemplar o processo, porque quando você chega no fim, já terminou, já completou. Você já é. Quando você chega no fim, você já se tornou aquilo que Deus determinou para a sua vida. E essa semana, isso tem mudado dentro de mim. Gente, teve uma época que eu peguei ranço da palavra processo. Não, processo. Que mané processo? Tem que ter um outro nome para esse negócio. Não é possível. Tem que ter um outro nome. Não é porque tudo, o processo. Porque o processo, e acaba o processo, começa outro processo, né? Então, o processo nunca acaba. Falei, não é possível, tem que ter um outro nome para isso. E isso tem mudado dentro de mim. Porque, como a pastora Simone falou, nós somos lapidados. Se você se permite ser lapidado, você vai ser lapidado dia após dia. Porque não tem caminho fácil. Para você se tornar aquilo que Deus determinou para a sua vida, você precisa passar pelo raio do processo. Você tem que desfrutar o caminho.
como diz os legendários. Aí eu fiquei pensando, gente, desfrutar o caminho. Eles estão lá, né, desfrutar o caminho. Falei, como é que é? Eles vão contemplar a natureza, né? Vão lá contemplar. E é justamente isso. Uma coisa, agora eu não lembro para quem que eu falei essa semana, mas lembrei. Até foi para a Carol, que Deus tinha falado que nós precisamos mudar a nossa visão. Você para e observa, você está reclamando demais? Você está murmurando demais? Está ruim demais? E você olha para o teu esposo, para a tua esposa, e você só vê coisa ruim. Você olha para o teu filho e fala assim, nossa, você só vê defeito. Gente, o casamento passa por esse processo. Se você olhar para a pessoa que convive com você, que com certeza Deus usa para te lapidar, se você olhar para essa pessoa e você só vê defeito, vai acabar. Isso Deus me ensinou no início do casamento. Você precisa valorizar mais as qualidades do que os defeitos. Porque quando você começa a exaltar os defeitos, um defeito puxa o outro, sabe? Sabe aquele versículo que um abismo puxa outro abismo? Pois é. Então, um defeito puxa outro defeito. E o que você faz com isso? É um posicionamento que você tem, e a tua visão começa a se deturpar. Por isso que a gente entende como cristãos que a murmuração é a adoração do inferno. Porque você está chamando aquela atmosfera para a sua vida. Você está chamando aquela atmosfera para a tua casa, para os teus relacionamentos. Então, se você quer algo, se você quer que algo seja transformado, no teu casamento, na tua casa, precisa começar em você. Né? Os meninos estão lá, os meninos não, né? Os homens estão lá na montanha e eles estão tendo um encontro com Deus. Só que as mulheres que estão aqui embaixo também estão tendo um encontro com Deus. E a gente aprende que a nossa montanha é diferente. A nossa é a montanha da fé. A nossa é a montanha da oração. E a gente aprende a tirar o foco deles e colocar em nós. Porque o que Deus está fazendo lá, Ele vai fazer em nós também. Nós não somos um? Somos um. E a gente aprende a depender mais de Deus, a colocar a nossa confiança no Senhor, dia após dia. Né? A soltar as rédeas, soltar o controle. Né? Tem gente assim, não sei vocês, né? Mas tem gente que gosta de ter assim, o controle. Né, Simone? Tem gente que gosta de ter o controle das situações. Né? E aí Deus fala assim, dá para você me dar o controle? Que eu já sei o que tem lá no fim? Eu já sei o que está no fim antes do começo? Só que o problema é que a gente fala, então tá, né? É verdade, né? Senhor, o controle está em tuas mãos. Aí passa um pouquinho, você vai lá, dá licença, tá? E a gente pega o controle de volta. Então, até isso a gente precisa se condicionar a entregar o controle e a depender da presença de Deus. A seguir conforme a orientação dele. E sabe por que é difícil? Porque você fala assim, falar é fácil, né? Se depender de Deus, você seguir conforme o que Ele está falando é fácil. Mas você colocar isso em prática é mais difícil. Porque a gente acha que sabe alguma coisa. Então, aí, às vezes, Deus tem que dar uma quebradinha, Deus tem que mostrar que não é assim. Deus tem que falar assim, eu sei qual que é o fim. Lembra que eu sei qual que é o fim? Que eu sei do fim antes do começo? Lembra que a minha vontade é boa, perfeita e agradável e eu tenho o melhor para você? Lembra que eu te fiz na eternidade e eu já tenho tudo planejado para a tua vida e para a tua casa? Lembra que o teu casamento é propósito? É o executar de uma missão aqui na Terra? E aí ele fica lembrando a gente, entendeu? Porque a nossa memória é curta. E eu tenho visto pessoas que já andaram com Deus e
por conta de relacionamentos, por decepção com homens, não andam mais. E aí começaram a questionar, inclusive, tudo que Deus já fez um dia. Será que foi de Deus mesmo isso? Será que foi Deus quem deu? Será que foi Deus quem fez? E aí é o que entra aquilo que fala a palavra sobre que o amor esfriaria. E a gente precisa tomar cuidado para que a apostasia não contamine o nosso coração. Para que o amor não esfrie. Com certeza, o teu relacionamento com Deus não é igual quando você conheceu a Jesus. Com certeza. Ou não? Porque quando a gente conhece a Jesus e a gente tem um relacionamento com Ele, aquilo é tão extraordinário, e você fica louco por Jesus. É o que a gente chama de primeiro amor. E aí, o tempo vai passando. É igual a época do namoro, né? Como é que era na época do namoro? Pura alegria. E aí, quando você casa e você começa a conhecer realmente o outro, aí você vai falando, não. Falei que não ia casar com alguém assim. Puxa vida, é igual meu pai. Independente de qualquer coisa. Assim também como o nosso relacionamento com o Senhor. Quando a gente se aproxima mais dEle. Quando a gente conhece mais a Deus. Quando a gente passa pelas situações. Isso tem que nos aproximar. Isso tem que fortalecer o nosso relacionamento com Deus. As dificuldades e as lutas que a gente passa aqui na Terra não podem esfriar o nosso amor por Deus. E como é que você faz isso? É posicionamento. Você tem que prestar atenção. Você não pode ir deixando a vida levar. Opa, espera aí. Será que hoje eu acordei e coloquei minha vida diante de Deus? Me preparei para estar aqui diante da presença dEle? Ou eu só vim aqui bater o cartão? Porque aí o pastor Frank vai perguntar quem que foi no culto. E aí... Está entendendo? Será que amanhã, como que é a tua segunda-feira? Como que é a tua semana? Será que você entra na rotina, naquela coisa atropelada? E quando você vê, nossa, já é domingo de novo, dia de ir no culto. A nossa vida tem que ser um andar com o Senhor todos os dias. Ele tem que ser o primeiro. A gente não canta essas coisas? E a gente tem que viver essas coisas. O Senhor precisa vir primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Porque aí a gente cai no erro de colocar outras coisas no lugar dele, e aí a gente se torna idólatra. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque o que é a idolatria? É você adorar coisas, pessoas, trabalho, pecado no lugar de Deus. É você colocar essas coisas no primeiro lugar da sua vida, que é o lugar de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, o versículo que eu quero compartilhar, que o Senhor colocou no meu coração, é o Salmo 91. Como eu disse aqui, que Deus falou comigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Gente, mas é sério, eu parecia aquele robozinho, sabe? Aquele robozinho de limpar a casa. E isso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só que o Senhor, ontem a gente estava orando, antes da gente ir deitar, e eu abri a Bíblia, e Deus falou assim para mim, você está lendo errado. A gente gosta dessa parte, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou então, é um salmo poderoso, né? É assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é assim? Porque é um salmo forte, é uma palavra forte. Aí Deus falou assim para mim, é legal, né? Vocês gostam dessa parte? Tanto que todo mundo decora o quê? O início, que é essa parte. Aí Deus falou assim para mim, você está lendo errado. Lê ao contrário. Eu falei, oxe. E aí eu fui ler ao contrário. Se você começar a ler do verso 14, ele diz assim, Deus diz,
Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Aí, de novo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Quem está falando? O Senhor está falando. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente, pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Mas isso tudo é condicional, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. E é por isso que Deus permite que a gente passe por provações. Porque é do ser humano pedir socorro só quando passa por dificuldade. E Deus sabe disso. Então, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Esse se apegou com amor tem que ser uma condição de vida. Não só quando a gente passa por dificuldades, não só quando a gente passa por problema, quando está com questão financeira pendente, você não sabe como é que vai fechar o mês, aí Deus vai lá e providencia. Mas quando também você está em abundância. Gente, eu prefiro estar no perrengue e estar no centro da vontade de Deus do que eu ser abençoada, estar próspera e esquecer de Deus. Se tem essa possibilidade, você pode saber que é por isso que você não está rico. E aí, eu só dou graças a Deus. Porque isso tudo aqui é passageiro. A gente vive nessa terra como se isso aqui fosse tudo. Como se a nossa vida se baseasse no que é feito aqui na terra. Então, é importante o seu status, é importante a tua conta, é importante a bolsa que você usa, o carro que você usa, a escola que teu filho vai estudar. É claro que a palavra fala que nós comeríamos o melhor dessa terra. Não é mesmo? E a gente tem que buscar isso, colocar isso diante de Deus. Se tiver coisa que tem que quebrar na nossa vida, né, que traz avareza, pobreza sistêmica, a gente quebra e coloca diante de Deus. Mas espera aí, onde está o nosso coração? Se o nosso coração estiver no centro da vontade de Deus, se o nosso coração estiver em fazer a vontade de Deus, nós vamos prosperar. Amém, Senhor. A bênção vai vir sobre a nossa casa. Se a gente se apegar ao Senhor em todo o tempo, como deve ser, não só quando a gente passa por provações e por dificuldades, mas também na bonança, quando a gente está usufruindo das bênçãos do Senhor. E aí você lembrar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi Ele quem me deu. Aleluia. Obrigada. Não, tá de boa. E eu quero... Vocês aguentam eu leia de novo o Salmo 91? Ah, então beleza. Só que eu quero ler em outra versão. Que eu estava lendo, aí o Senhor falou, foram duas coisas que Ele falou. Primeiro, você vai ler de trás para frente.
E aí, depois ele falou assim, agora você vai ler na outra versão. Eu falei, tá bom. Nunca tinha lido nessa daqui. E ele fala assim, e sabe por que é importante a gente buscar em outras versões, principalmente quando você fala assim, peraí, o que isso significa mesmo? É claro que tem que ter, se tiver deturpada a versão, você não usa ela, né? Vai numa fonte segura. Mas, para que tenha clareza, é o Espírito Santo que dá a revelação, mas você precisa entender aquilo que está falando. E no Salmo 91, de acordo com a Bíblia a Mensagem, ela fala assim, você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim, Deus, Tu és meu refúgio, confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo, Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada, nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido de longe. Verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. Ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras, pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa, e a você mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. E eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento. E colocar a sua vida diante de Deus. Será que nós temos nos apegado com amor? A gente sabe que quanto mais se aproximar do fim, as coisas vão ficar mais difíceis. Mas, contanto que nós tenhamos o Senhor conosco, a gente pode vencer tudo. A questão é, Ele estará conosco? A gente não pode brincar. Satanás não brinca. A gente não pode brincar. A gente não sabe quando acaba o nosso tempo. Ano passado, acho que foi uns 5 enterros lá na igreja. O tempo deles acabou. E sabe que cada um deles foi um testemunho. Cada um deles foi selado com um testemunho. Eles estavam na melhor fase com Deus. Teve criança também. Teve bebê de 2 anos. Teve criança de 8 anos. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, nós precisamos entregar o controle nas mãos dele. Nós precisamos depender do Senhor. Então, eu peço para você curvar a tua cabeça nesse momento. Se você quiser ajoelhar, se você quiser sentar, mas que você tenha o seu momento com Deus. Será que nós temos se apegado ao Senhor com amor? Ou será que nós temos vivido uma vida de religiosidade? De legalismo? Todo mundo precisa quebrar isso, sabe? Todo mundo, em algum momento, precisa colocar isso diante de Deus e quebrar isso. Porque, de novo, eu não quero ter uma vida que entristeça ao Senhor. Eu não quero só que Ele me use. Sabe, Deus pode te usar. Deus pode aqui derramar unção aqui. E chegar
e você chegar no grande dia diante dele e ele falar, não te conheço. Aí você fala, mas Deus, eu entreguei palavra lá na Porto. Lembra, eu profetizei lá para aquela pessoa. Não, o Senhor me usou quando eu estava ministrando. O Senhor não lembra, foi um mover lá. E Deus fala assim, eu não te conheço. É no secreto, é no dia a dia, é lá na nossa casa, é quando ninguém está olhando. Nós temos nos apegado com amor. Nós temos nos apegado com amor. Se você vê que isso não tem acontecido, Deus é tão maravilhoso que Ele separou essa manhã para nos colocarmos diante da presença dEle e para nos arrependermos. É tempo de arrependimento. Tudo começa com arrependimento. Ore ao Senhor nesse momento. Seja sincero com Ele. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe da dor que você sente na tua alma. Sabe aquilo ali, ninguém entende. As pessoas julgam. O Senhor sabe. E quer saber de uma coisa? Ele tem te sustentado. Se você está aqui nesse momento e o ar está entrando pelas tuas narinas, foi porque Ele permitiu. Eu vou dar um tempinho para você orar. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser dado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Senhor, nessa manhã nós apresentamos nossas vidas diante de ti, necessita mais de ti. e nós abrimos mão de tudo que não é teu, de tudo que ocupa o teu lugar. Você pode falar isso? Senhor, eu abro mão daquilo que não é teu, daquilo que tem ocupado o teu lugar. Eu te coloco no primeiro lugar da minha vida. Eu quero me apegar com amor a ti. Em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha, Pai, nos transformar mais um pouco. Eu declaro, Deus, que ninguém aqui vai sair do mesmo jeito que entrou, mas que essa palavra, Deus, venha florescer, Deus, no nosso coração. Venha florescer, Deus, e cair no nosso entendimento, para que o Senhor faça parte do nosso dia a dia. Senhor, nós queremos te conhecer, Pai. Nós queremos te conhecer. Nós queremos ter intimidade com o Senhor, Pai. A gente não quer servir um Deus que o pastor prega, que a outra pessoa fala que é. Não, nós queremos olhar na tua face, nós queremos olhar nos teus olhos. Nós queremos, Senhor, nos alinhar e conhecer o teu coração. Tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nós sabemos que a tua misericórdia se renovou mais uma vez nessa manhã, e nós te agradecemos por isso. Mas eu peço, Deus, que o Senhor tenha misericórdia a ponto de nos acordar se estivermos mortos, se estivermos dormindo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Não nos deixe perdidos, Senhor. Nós queremos estar no centro da tua vontade. Nós não queremos só ser usados, nós queremos, Senhor, agradar o teu coração. Nós queremos ser aprovados por ti. É só a tua aprovação que precisamos. É só do teu amor, Senhor. O teu amor é que nos completa. O teu amor é que nos sacia. O teu amor é que nos preenche e nos cura.
Que o Senhor se manifeste, Pai, nesses dias dessa forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor, conheça Abba Pai. O amor genuíno do Pai verdadeiro. Não a experiência que nós tivemos com o Pai aqui na terra, que pode ter sido deturpada. Que caia por terra, Senhor, toda mentira de Satanás. Que caia por terra, Deus, toda mentira que foi construída no nosso coração, na nossa mente, nas nossas memórias, que atrapalha a nossa conexão com o Senhor. Como a Simone disse aqui, que atrapalha olharmos para Ti e olharmos para dentro de nós. Senhor, nós fugimos porque dói, mas nós não queremos mais fugir, porque o Teu amor cura. Dói uma vez para nunca mais doer, e se nós fugimos sempre vai doer. Nós escolhemos o Senhor. Você pode falar isso? Eu escolho. Eu escolho ser curado por Jesus. Eu abro mão da minha dor, da doença, do sofrimento. Eu abro mão do meu trauma. Eu abro mão de tudo que fizeram comigo até hoje. E eu recebo o amor de Jesus sobre a minha vida. Eu recebo. Eu aceito a cura, a transformação de Jesus na minha vida. Em nome de Jesus.